O pós-tribulacionismo. O argumento pós-tribulacionista não leva em conta os dois sentidos de tribulação na Bíblia. Jesus falou em sofrimento como consequência do ódio do mundo, João 15, 18, 19, primeiramente contra o próprio Cristo e depois contra os seus discípulos. A razão por que o mundo nos odeia é que estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia, disse Jesus. Mais adiante, disse Jesus que tivéssemos ânimo em meio às aflições deste mundo, porque ele venceu o mundo, João 16, 33. Outras passagens citadas pelos que defendem essa hipótese são Apocalipse 7,14, que fala dos que vieram da grande tribulação, e 1 Coríntios 15, 52, onde lemos que o rápido ocorrerá ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A tribulação, como consequência da nossa fé, nada tem que ver com a manifestação da ira divina destinada aos incrédulos. É nesse sentido que o apóstolo São Paulo afirma que nós também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Romanos 5, 3. Portanto, o sofrimento resultante da fúria satânica contra nós, dentro dos limites da permissão divina, só pode fortalecer a nossa fé e nos levar à maturidade espiritual, pois Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. É nesse sentido que o apóstolo Paulo afirma mais adiante na mesma carta aos Romanos que somos mais do que vencedores em todas estas coisas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. 8:35 a 37. O outro sentido em que a palavra tribulação é usada na Bíblia é que se refere de fato a um período distinto de castigo, quando a ira divina será derramada sobre a terra. Os salvos não estão debaixo da ira divina. Todos os que creram em Cristo e estão firmados nele estão debaixo da graça e não da ira, pois esta ira divina Jesus a recebeu em nosso lugar na cruz. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Deus purifica os crentes não por meio do fogo da sua ira, mas através do sangue de Jesus. Diz a Bíblia que se andarmos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 7, 9. A multidão dos salvos de Apocalipse 7,14 não é a igreja. As distinções são diversas, como podemos ver a seguir. Em primeiro lugar, há distinção entre judeus e gentios, ao passo que na igreja não existe tal distinção. Em Jesus, judeus e não judeus constituem um só povo, pois foi destruída a barreira de separação que havia antes. Efésios 2,14. Em segundo lugar, esses salvos não são coroados, enquanto que a igreja o é. Os 24 anciãos coroados, vestidos de branco e assentados em 24 tronos, representam os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 4:4. Em terceiro lugar, em Apocalipse 7,15, vemos referência a dia e noite, ao passo que no céu não haverá mais noite. Apocalipse 22:5. Os santos na glória não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Em quarto lugar, servem no templo, versículo 15, o que é outro sinal de que pertencem à terra e não ao céu. A igreja glorificada não servirá no templo, pois ela mesma será o templo do Senhor.
Se o somos aqui e agora, muito mais o seremos na era vindoura de incorruptibilidade e de imortalidade. João 2:21, 1 Coríntios 3:17, 6:19, 12, 13:27. Em último lugar, sombra ou templo indicam a terra, versículo 15. Os anciãos e as criaturas viventes do capítulo 5 não tomam parte no louvor. Fome, sede, sol falam de condições terrenas. Há que considerar ainda a presença do número 4, que é favorito nesse capítulo. Menciona-se 4 anjos, 4 ângulos, 4 ventos. Versículo 1, 144 mil selados, ou seja, 4 vezes 3.600. Versículo 4. A grande multidão é classificada em 4 grupos distintos: nações, tribos, povos e línguas. Versículo 9. Há ainda 4 seres viventes. Versículo 11. E a menção de que 4 bênçãos serão dadas aos redimidos: não terão fome, sede, o sol não cairá sobre eles, nem calor algum. Versículo 16. O número 4 relaciona-se sempre com os mistérios de Deus em relação à terra. No Éden havia 4 rios, Gênesis 2:10, e no mobiliário do tabernáculo esse número aparece cerca de uma dezena de vezes. Há 4 reinos mundiais simbolizados por 4 animais, e há 4 metais diferentes na profecia do capítulo 2 de Daniel. Esses fatos e muitos outros reforçam o argumento de que os salvos no período de tribulação não são a igreja. Quem serão então esses convertidos? Serão aqueles que acolherem o testemunho dos missionários israelitas e se converterem. Serão chamados de ovelhas em contraste com os bodes, conforme Mateus 25:33, onde lemos que o Senhor Jesus colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Em nenhum lugar da Bíblia é dito que eles entrarão no céu. Esses convertidos serão no milênio como os levitas do Antigo Testamento, que haviam servido ao sacerdócio. O apóstolo Pedro se dirige a todos os crentes, chamando-os de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Scofield é da mesma opinião. Estes não pertencem ao sacerdócio, à igreja, com o qual parecem ter uma relação semelhante à dos levitas com os sacerdotes debaixo do pacto mosaico. Assim como no tempo da vigência da lei mosaica havia 4 grupos distintos de povos, assim também ocorrerá no milênio. Os sacerdotes tipificam a igreja, os levitas tipificam os convertidos no período de tribulação e os santos do Antigo Testamento. O restante da nação de Israel tipificava todo Israel que se converterá por ocasião do retorno de Cristo, e os gentios em geral tipificavam as nações que participarão do reino milenial. O duplo significado das trombetas. Os que argumentam que a igreja passará por todo o período de tribulação se servem da expressão última trombeta de 1 Coríntios 15:52, alegando que essa trombeta anuncia o fim da tribulação e o início do reinado de Cristo no milênio, conforme Apocalipse 11:15. Mas as profecias também soavam em Israel com finalidade totalmente oposta, que era a de reunir o povo de Deus para o culto ou para a defesa militar. Nesse sentido, o soar da trombeta para a igreja significa que estaremos reunidos para sempre com o Senhor, conforme 1 Tessalonicenses 4:17. Há ainda o argumento da meia tribulação, que é bem parecido com o anterior, que diz respeito à necessidade de se preparar para o arrebatamento sob o governo do ditador mundial e do anticristo. Os que defendem essa hipótese afirmam que a tribulação propriamente dita tem a duração de apenas 3 anos e meio.
De fato, a última metade da semana de tribulação será de sofrimento muito mais intenso do que a primeira parte, mas isso não quer dizer que